fazer o pessoal sentir essa energia que a gente sempre sente quando vem aqui, enxergar o que a gente enxergou e sentir o que a gente sentiu. Eu não consigo tirar aquilo que está dentro da minha cabeça, do meu coração e passar em palavras. É impossível, na mesma intensidade. As pessoas elas têm que ver. E aí, a gente sai daqui com a convicção de que são novas pessoas com uma nova postura, uma nova percepção do negócio, entendendo realmente aquilo que eles têm nas mãos. Porque o multinível ele é o tipo de negócio, cara, que a maioria, eu não vou falar em percentual, não enxerga o negócio real. A imensidão que ele é, porque o negócio não tem limite. Depois você aprende, desenvolve habilidade, só vai. E para isso acontecer, para te colocar em movimento, aí tem que ter uma visão. Tem que ter um sentimento, tem que ter uma clareza daquilo que você busca, sair do ponto A para o ponto B. E essa energia a gente vai injetando nas pessoas. Vai ajudando elas a sair daquela inércia. Eu tenho um livro que eu gosto muito, Código Diamante, né? E lá ele fala que a maioria das pessoas se torna um diamante opaco pela poeira da vida, pelas dificuldades, elas vão sendo abafadas mesmo pelos problemas e elas não brilham. Elas não dão o melhor delas, elas não performam durante a vida. A maioria vive muito abaixo do potencial. E a nossa missão é justamente ajudar as pessoas a irem melhorando o desempenho delas como pessoa, né, e se direcionar dentro do nosso negócio. Fica milionário, explode. Porque não é só o dinheiro, é gestão, é todo um conceito que a gente ensina para as pessoas. E elas vão ficando. Então, os outros pins, tanto nós temos a escola de diamantes. Não existe escola de duplo, escola. Existem algumas outras empresas que falam lá escola de imperiais, enfim. Mas o que é um Black Jan? Quem é um Black Jan? É um cara que ele se qualificou diamante, então ele aprendeu o caminho e formou novos diamantes. Com essa massa de diamantes que ele forma, ele aumenta o volume de negócio dele. Mas ele continua sendo um diamante black, que é só uma qualificação referente a um faturamento maior de pontuação que ele gerou. Mas a essência do trabalho é exatamente a mesma. E quando esse cara ele começa a tornar um gestor de rede, ele acha que atrás do computador, fazendo a administração da rede, ele vai ter um negócio eterno, é onde muitos líderes quebram com o passar do tempo. Porque o multinível não é só um negócio. Também é um negócio, mas ele é um estilo de vida. Imagina que depois que o cara chega a Black, então ele não convida mais ninguém. Você vai no restaurante, você tem a oportunidade de convidar um garçom e você não vai convidar ele para fazer parte do negócio. Por quê? Pegar o contato, nem convidar para fazer parte do negócio. Contactar, que é a primeira etapa do processo. E se você aprendeu isso durante toda a tua vida, você pode fazer isso em qualquer lugar. No aeroporto, fui na padaria. Eu não fui trabalhar, eu fui na padaria comprar um pão e eu peguei o contato da pessoa. Principalmente se ela tem um perfil. Essa pessoa precisa conhecer esse negócio. Entende? E aí quando o cara ele resolve o resultado financeiro dele e ele tem o time na frente trabalhando, ele pensa, eu não vou ficar mais me expondo, contactando, passando o trabalho de provar pro novinho que isso aqui não é pirâmide, por exemplo. Dá trabalho isso, né? E chega num certo nível o cara não quer mais. Mas o trabalho do Black é exatamente o mesmo trabalho do diamante, só que constantemente, com a mesma intensidade que ele fez para chegar no diamante. Ele continua fazendo isso por um período. Forma vários diamantes, aí duplo refere-se a ter mais um diamante e assim sucessivamente. Assim, a minha vida ela teve alguns períodos que eu chamo de, segundo o próprio escritor e empresário, o Flávio Augusto, ponto de inflexão. Aquele momento decisivo que você vira a tua vida. A primeira etapa para mim foi o serviço militar. Eu fui militar do Exército. Para mim lá, a parte disciplinar, a parte de você ter que cumprir o objetivo imposto, não era nem o que eu queria. Né? E mesmo assim eu me desafiava e cumpria. Depois eu falei, caramba, qualquer coisa que eu colocar para mim como meta pessoal, eu vou poder fazer. Eu posso ainda mais se eu quiser. E isso me trouxe disciplina para compensar aquilo que eu tinha de deficiência. Então eu compensava em números no trabalho tradicional. Fui empregado muito tempo, não era líder, eu era encarregado, gerente de produção, era baseado na ordem, na pressão, na cobrança e não tinha características para o multinível. Mas, com perfil empreendedor, passei pelo processo de ter minha empresa no mercado tradicional de lavanderia. Tanto que as roupas que uso até hoje ainda vêm inspiradas nessa época da minha vida. Ganhei um bom dinheiro lá, para quem não tem estudo, é um bom dinheiro no mercado tradicional, se comparado com outras profissões. Lavanderia paga-se muito bem. Mas jamais realizaria os meus sonhos. Mas jamais mesmo. E não é porque eu era ganancioso, mas é porque eu percebia que as pessoas que tinham lavanderia, por exemplo, há 10, 15, 20 anos, elas não tinham a vida que eu queria ter. Então por que eu deveria de continuar fazendo as mesmas coisas que eles, se eu não teria o mesmo resultado? Se eu teria o mesmo resultado. E aí, bateram na minha porta depois de um período de escassez de 2010 a 2013, me oferecendo esse modelo de negócio. E aí para mim foi um divisor de águas, porque eu comecei a entender que todas as dificuldades que eu tinha com pessoas não eram as pessoas, era eu. E aí passei pelo processo de lapidação, de entender como é que eu poderia melhorar o meu comportamento,
né, meu relacionamento com as pessoas, e isso me traria resultado. Eu confesso para você que na nossa primeira empresa, com uns quase 5 anos, tivemos um resultado extraordinário. Partindo do marco zero, eu considero um resultado extraordinário. Mas principalmente, nós nos melhoramos como pessoas. Muito. Então assim, hoje quando eu recomendo multinível para as pessoas, não é para elas pararem de fazer o que elas fazem e ser 100% multinível. O cara pode ser médico e profissional de multinível, ele pode ser engenheiro e profissional de multinível, ele pode ser... Qualquer coisa é profissional de multinível. Né? Porque você consegue conciliar, porque relacionamento é algo que você tem todos os dias. Então eu transformei minha vida não só economicamente falando, mas como pessoa principalmente. E aí os amigos que você constrói nessa trajetória, isso não tem preço. Isso é surreal. É que a nossa primeira experiência dentro do multinível foi experiência, né? Eu até falo isso para muitas pessoas e tem gente que não entende, mas a gente viveu lá. Eu aprendi tudo o que eu não deveria fazer dentro do multinível. Porque o marketing de relacionamento, ele é de pessoas. E quando eu me preocupo primeiro com o meu resultado, geralmente eu não tenho esse resultado. Geralmente. Então, quando que eu entendi isso? Porque eu vi isso na prática. Eu, na minha primeira empresa, para minha linha ascendente, para meus patrocinadores, eu era um número. E eu falei, eu jamais vou tratar qualquer pessoa como número. Então, eu sou muito grato a Deus. Até por isso, porque se eles tivessem, de repente, trabalhado diferente comigo, talvez eu não teria essa sensibilidade. Então, hoje, quando nós recrutamos uma pessoa para o nosso time, nós deixamos muito claro que é realmente um processo de formação, de construção de um negócio. E quando a gente começa a observar essas primeiras mudanças, né, nas pessoas, no comportamento, e elas trazem um feedback pra gente, né, que se tornou melhor pai, melhor mãe, melhor esposa, melhor filho, né, com a mudança de comportamento, porque começa a entender que criar relacionamento é se colocar no lugar de outras pessoas. E isso tudo vai fazendo com que ela comece a melhorar os resultados financeiros, melhorar a vida dela. E de verdade, eu me lembro até hoje do meu primeiro reconhecimento como diamante. Não era esse nível, né, o nome do PIN da empresa. Foi muito emocionante. Eu talvez não saberia descrever. Mas a minha maior emoção dentro do multinível foi reconhecer a minha equipe. Foi ver novos diamantes se qualificando. Aí eu entendi que o sentimento que realmente me manteria motivado trabalhando não era o resultado. Porque quando eu chegasse num resultado que para mim fosse confortável, talvez eu não teria mais o que buscar. Aí eu comecei a falar, comecei a falar, me arrepiei inteiro. Eu preciso ter esse sentimento de novo. Eu quero pegar um cara do marco zero e ajudar, ser uma ferramenta transformadora na vida dele. E a gente fez isso com dezenas de pessoas ao longo desses anos. Alguns, inclusive, família, né? Muitos vocês estão vendo aqui dentro da empresa hoje. E vou falar para você que, de longe, isso é o que move a gente trabalhando dentro do negócio. Porque se fosse pelos sonhos, a gente já realizou bastante coisa bem legal. E aí você cai na zona de conforto. Então não realizamos nada. Porque o que foi, já transformamos, ajudamos, auxiliamos, na verdade, essas pessoas a transformarem. São elas que agem, né? A gente é apenas ferramenta. Mas a gente continua na missão de transformar a vida do maior número de pessoas possível. Isso virou clichê no nosso mercado, tá? Muito líder fala isso, mas na prática, na escolha da decisão pela empresa, por exemplo, ele pensa nele. Ele acaba não pensando na base. Porque isso também virou clichê no multinível. O profissional de multinível, ele aprende a promover e edificar. Então ele sempre vai falar da empresa dele como sendo a melhor empresa. Só que assim, diante de tudo que a gente já passou dentro do mercado, todo o cenário brasileiro, né, cara, não tem. Você pode pegar praticamente 100% das empresas, tirando a Jean Rosé, elas têm os seus desafios. Vamos lá. Nenhuma empresa viveu 25 anos no mercado, vivendo crises financeiras absurdas em 25 anos. Poucas sobreviveram. Empresas que não mudaram o plano. Empresas que têm um corporativo familiar verdadeiramente preocupado com o negócio. Muito mais preocupado com o negócio que com eles mesmos. A gente observa isso no que eles não ostentam de resultado. Não é isso? Você vê, por exemplo, produtos que realmente entregam. A maioria das empresas elas têm uma embalagem com um produto que não entrega o que está ali. E eu, como sempre fui exigente com o produto, uma das coisas que para mim é decisivo. A minha decisão ela toda foi tomada, agora a gente vai para o crivo final o produto. Se o produto, mas não deveria ser produto primeiro, Lucas. Depois a gente ter avaliado a empresa, como estrutura, com solidez, com um lastro realmente muito grande. Corporativo, surreal, não tem nada parecido no Brasil. Esse nível de entrega, de comprometimento, uma família unida que realmente trabalha em prol do negócio, eu ainda não vi. Sempre envolvido muito ego. Uma empresa que tem os produtos que todo mundo tem, só que melhor. Ela tem melhor linha de nutrição, e eu falo isso não é porque eu domino nutrição, porque eu tenho profissionais na rede com 25 anos de história que validam esse produto. A linha, por exemplo, nossa, de pele, cara, não fica atrás de nenhuma empresa americana. Então, quando a gente avaliou tudo e viu que realmente era uma empresa diferenciada,
Eu falei, caramba, construir a gente sabe. O que a gente precisa agora é de uma empresa que não acabe amanhã. Porque o maior problema do profissional de multinível, eu ouço isso todos os dias. Isso é muito triste. Cara, você sabe que nenhuma empresa é para sempre. Aproveita o máximo que você puder e amanhã vai ser próximo. Eu ouço isso todos os dias de grandes líderes dentro do mercado. Pode ser que eu esteja errado, mas eu quero estar errado desse jeito. Eu quero construir um negócio onde a empresa não muda o plano, onde a empresa paga de verdade os bônus, proporcional à produtividade real, sem fantasia. Uma empresa onde eu possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que as premiações de carros, de viagem, não minhas, mas de toda a minha equipe serão pagas, para que elas possam realmente realizar o sonho delas. Então, a Jean Rosé é um fator decisivo na nossa vida. Um ano de 2020 foi um ano difícil para o Brasil e para o mundo. Pessoas estavam apavoradas, sem saber o que fazer, e nessa hora surge uma luz no fim do túnel. Uma empresa extremamente humilde, extremamente simples, mas com todas as características de uma gigante. Né? Com integridade, com seriedade, não tem jeitinho brasileiro aqui dentro. Né? Então isso realmente traz pra gente uma segurança muito grande na construção. E cada vez que eu venho aqui, que eu ouço qualquer uma das pessoas, inclusive você também, né, que faz parte do corporativo, faz tudo isso acontecer, a gente tem a plena convicção de que virão desafios, muitos. Nós somos empresários, a gente sabe que o mercado é cheio de altos e baixos, a gente vai ter que superar cada obstáculo. Mas nós sabemos que a empresa estará aqui, exatamente com essa mesma configuração, com essa visão alinhada de se preocupar com a base, de se preocupar mais com pessoas do que com o resultado. E o nosso plano mostra por isso. O nosso plano ele mostra realmente a preocupação, porque as empresas falam, mas não agem. A nossa empresa ela fala e ela demonstra nas ações. Todas as nossas campanhas ela é voltada para a base. O grupo de vendedor da Jean Rosé, o Clube dos Jans, é o clube mais valorizado do Brasil. Você pega as campanhas, é bronze, prata e ouro. Dali para cima, o pessoal constrói resultado. Então é uma empresa que realmente ela se compromete, ela promete e entrega na prática, tanto em plano, em campanhas. Realmente uma empresa está fazendo a diferença no nosso negócio, numa curva de crescimento rápido. E eu ouso dizer que em 2021 a gente vai ser a empresa revelação. Eu vou te contar alguns fatos muito breves, mas que me deu essa clareza. Né? Quando eu cheguei na Jean Rosé, a forma como eu cheguei. Eu me lembro que eu estava analisando a empresa, sem contato com ninguém, peguei o telefone e liguei para a empresa para tentar falar com alguém do corporativo. E eu me identifiquei como sendo triplo diamante de uma outra companhia, tal, empresário, que eu tinha algumas franquias, né? E que tinha interesse em conhecer mais empresas. E eles pediam para eu procurar um líder. Quando você fala isso para um líder, eu me senti desprestigiado, confesso para você naquele primeiro momento. Mas depois, quando eu desliguei o telefone, eu falei, caramba, mas é exatamente o que eu busco. Uma empresa que não abra as portas para todos os líderes trabalharem de qualquer jeito, porque quando ela traz o líder diretamente com ela, ela passa a ter um vínculo diferente. Né? E aí, eu liguei, coincidentemente, eu realmente não conhecia o Mantovani, né? Entrei no Instagram oficial da empresa, entrei em contato com ele, e quando eu conversei com ele, ele começou a me passar as informações, eu falei, caramba, essa empresa não existe, cara. Não existe essa empresa. E aí eu vim até aqui e comecei a conversar com eles. E tudo que eles realmente têm no papel, tem na tela, que nenhuma empresa tem isso, está lá na tela, ela realmente faz. Nós somos de verdade a número 1 em oportunidade de crescimento. Nenhuma empresa no Brasil realmente traz todo esse conceito, eu diria gratuito, para poder fazer parte do negócio e ele pode transformar a tua vida. A empresa que tem número 1 em rentabilidade, a empresa que mais paga no mercado proporcional ao que você verdadeiramente movimenta. E a número 1 em credibilidade. Então, quando a gente pensa em credibilidade, Lucas, do que vem essa credibilidade? É sempre deles honrarem o fio do bigode. E eu vou falar para você, eu desconheço uma empresa brasileira, mas qualquer uma outra que se compare nesse sentido. Porque geralmente o empresário ele tem os desafios. Vou dar um exemplo que acontece muito. Existe uma equipe pequena e existe uma equipe que explode dentro do negócio. A empresa ela tende a ouvir mais essa equipe e essa equipe geralmente começa a fazer exigências como mudar o plano. E aí você esquece toda a tua trajetória, toda a tua história e muda o plano para agradar alguns, né, com promessa aí de alavancar o negócio. E essa credibilidade da Jean Rosé sempre tem entregue isso pra gente. Né? Ela é uma empresa que ouve sim, entende as necessidades do mercado sim, mas jamais vai ferir esses 3 pilares aí. Mesmo, né, o Thiago comenta, gente, quando a gente faz uma reunião internamente, né, a primeira coisa não é o que eu penso que o seu Dalari pensa, a dona Rose ou a Dai. É importante, mas no frigir dos ovos vai ferir esses 3 pilares? Né? Então isso realmente é encantador, cara. Faz com que nós sejamos uma empresa onde o líder ele pode vir para construir sem benefícios. Isso é uma coisa que assusta muitos líderes. Não, mas é porque eu já sou o Neymar, então eu tenho que entrar ganhando.
né? E as empresas todas oferecem isso. Nós não oferecemos. Só que nós oferecemos uma casa onde você pode construir. Nós já temos o seu Dallaire e a Dona Rosa primeira geração, já temos a Day e o Thiago como segunda geração, e já temos a Clarinha aí bem encaminhado com todo um time como a terceira geração. Eu posso falar para você seguramente, nós encontramos uma empresa onde a gente vai deixar um legado, não só para os nossos amigos e familiares, mas para famílias do Brasil inteiro. Quando a gente bateu ali, foi 20 e poucos dias, a gente ganhou o prêmio Kit Renovit, né? Depois, no mês seguinte, veio o Cruzeiro, passou 2 meses, veio o Cruzeiro, aliás, primeiro o Buenos Aires com 90 mil pontos, o Cruzeiro com 200 mil pontos e fechamos também o Chile. Na verdade, naquele dia que nós saímos daqui, a gente estava voltando e no meio do caminho fechou o Chile, né? Só que muito mais legal do que isso, mas é as dezenas de pessoas da nossa equipe que também já ganharam essas premiações, que já acumularam os 20 mil pontos, que já estão com a gente dentro de Buenos Aires, já tem várias pessoas confirmadas, e alguns outros já encostando também no Cruzeiro. Então assim, cara, é muito forte, é surreal. Nós encontramos uma ferramenta muito poderosa. Em que etapa nós estamos do processo? Aquecendo as turbinas. O negócio ele vai tomar uma proporção absurda. E não vai ser só na minha equipe. Todo mundo que hoje faz parte da família Jean Rosé, os líderes que realmente estão preocupados com pessoas, vão absorver um mercado muito grande, para o mercado machucado. O mercado procura uma empresa. Só que nós, seres humanos, também, a gente às vezes, o coração é traiçoeiro, né? A gente quer uma empresa, a gente desenha uma empresa, mas na hora que a gente toma a decisão, a gente às vezes peca por deixar de avaliar critérios importantes, né? E alguns escolhem empresas aí que amanhã ou depois voltam para o mercado. E nós estamos de braços abertos para receber essas pessoas, só de forma muito consciente que para ter resultado profissional, você vai precisar ter comportamento profissional. Né? E aí vai ter que respeitar as diretrizes do nosso negócio, da empresa, para que flua. Essa parte de você abrir mão de uma parte da demanda da venda direta para direcionar o pessoal para o multinível é uma dos cortes na carne, né, que algumas empresas têm que fazer para poder alavancar o resultado. Faz parte do processo, mas você tem conduzido muito bem isso tudo. Né? Cara, é que daí você pega pesado. Quando nós tomamos a decisão de vir para Jean Rosé, a nossa maior preocupação não era quanto nós iríamos ganhar como resultado. Era de não ter que falar para as pessoas de novo que o negócio tinha acabado e a gente tinha que começar uma outra empresa. Porque cada uma dessas pessoas tem uma história. Isso eu ouviu. E isso pesa demais. Às vezes eu falo com o Thiago, eu ligo para ele, Thiago, eu te incomodo com algumas coisas. Porque a pressão que nós temos nas nossas costas, e ninguém pressiona, é autorresponsabilidade, de dezenas de pessoas que acreditam no nosso negócio, que acreditam no nosso trabalho. E eu não tenho nada, cara, assim, ó, para dizer que não seja gratidão. Primeiro a Deus pela saúde minha e da minha família, e depois pelas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nesses 8 anos nós construímos relacionamentos sólidos para a vida toda. Eu tenho muitos amigos em outras empresas também que a gente respeita, inclusive eu desejo que outras empresas tenham sucesso. Quando uma empresa acaba no multinível, ela mancha a nossa profissão, né? Só que enquanto as pessoas forem vistas como números, somente como números, elas vão continuar sofrendo. E você viu a empresa, né, que ela trabalhou 10 anos de dedicação, 0 resultado. E eu sei do que ela passou lá porque eu também estive lá, né? E quando você vê a pessoa, ela não contou, mas ela quitou o carro dela desde que ela chegou aqui em 4 meses. Ela faz parte do clube do Jans, como o Jamil, 1.000, 2.000, 3.000, movimenta produto e paga as contas. Então quando você vê as pessoas trazendo um pouco mais de dignidade para dentro das suas casas, assim como um dia foi para mim, cara, não tem preço. Então gratidão ao nosso time, né? É um pequeno time que está começando, mas de pessoas realmente dedicadas, pessoas sérias, pessoas com ética, moral, com histórico de família, preocupados realmente de pessoas para pessoas, assim como a Jean Rosé de família para família, né? É só gratidão pela confiança, pela crença junto conosco, né, de que a gente realmente vai construir uma história linda, escrever uma história linda, mas mais do que isso, o melhor está por vir. Muitas outras pessoas foram impactadas graças ao nosso trabalho, meu, teu, de todo o nosso time, que é mais que um time, é uma família. Eu sempre, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei para o Thiago, né, eu não vou me comprometer com o resultado. Eu tenho as minhas metas pessoais e com o time. A minha meta é chegar na convenção em abril como Black. Então eu tenho que bater em março. Lucas, isso é a tua projeção pessoal. Lógico, a gente está falando de uma estruturação de equipe, né, que vai beneficiar muita gente essa construção. Mas aquilo que eu falei para você, eu tenho falado para muitas pessoas que eu sento todos os dias. 2021 vai ser o ano de explosão da Jean Rosé. Porque, querendo ou não, é um novo momento em que ela está vivendo também com a adaptação diante da pandemia, né? Então,
Hoje a estrutura está pronta. Hoje a estrutura está pronta. Nós já somos a número 1 do mercado. Agora, a questão de explosão de resultado vai acontecer. Porque nós estamos sanando várias feridas dentro do mercado. Então você que tem alguma dúvida, só existe uma forma da gente poder tirar dúvida. É vindo até aqui. Porque líder, todo mundo vai falar bem da sua empresa. Eu tenho certeza que nós deixaremos um marco dentro do multinível no Brasil. Porque muitas empresas elas pensam que deixar um legado é faturamento mais alto. Gente, faturar é super importante na visão mercadológica. Mas você deixar um legado é completamente diferente, né? Envolve muita coisa. E nós deixaremos um legado no mercado. Eu falo isso não respondendo pela empresa, mas como me sentindo da empresa, né? A Jean Rosé vai deixar um legado no mercado com um trabalho extremamente diferente, ético, moral, legal, tudo dentro dos padrões como devia ser, tratando pessoas como pessoas e não como números. Então quem tem dúvida, vem até aqui, bate um papo com o corporativo. Eu duvido, se você realmente vier com a mente aberta, vier com o coração aberto, tentando realmente entender o que está acontecendo, por que as pessoas estão ficando tão apaixonadas, você vai sair daqui com uma decisão completamente diferente do que você entrou. Porque eu vivi essa experiência. A gente entra aqui armado, entra aqui machucado, é mais uma empresa, é mais uma história. E quando a gente vem aqui é diferente, o sentimento é único. E aí, só sentindo pra gente realmente poder tomar a decisão de coração, cara.